a madrugada rendeu, tá? Terceirinho fez o pessoal abrir a boca mesmo, tá bom? Mesmo que seja rápido, rendeu bastante conversa. Teve gente que explodiu aí, olha só. Teve gente que falou assim: vou me afastar do brother, não quero jogar mais com ele. Também teve gente aí achando quem será eliminado entre Isabelle, Davi e o Marcos, tá bom? Deixa aí nos comentários quem você acha que fica e óbvio, gente, para me ajudar no engajamento, ó, já deixa aquele likezão que me ajuda demais e se inscreve no canal para sempre receber notificações quando começar um vídeo ou uma live nova. Então vamos nessa, acompanhar esse resumão, vamos lá? Então vamos começar falando sobre o Sincerinho, que foi um Sincerão muito rapidinho, 1 minuto para cada pessoa, mas rendeu, tá? A madrugada rendeu graças ao Sincerinho. Obrigado, Boninho, pelos mimos, tá bom? Então cada um teve 1 minuto para falar alguma coisa sobre o brother, tá? O Davi escolheu o Michel, a Isabelle escolheu o Lucas, o líder, né? O Marcos escolheu o Michel escolheu o Bin Laden, né? Acabou falando sobre o Bin Laden ter confirmado o voto de uma pessoa depois, né? Voltada atrás, enfim. O Lucas escolheu o Davi. E aí, gente, rendeu muita conversa na madrugada, tá bom? O Davi queria realmente conversar com o Michel ali para se resolver, falar que o Michel se vendeu no jogo e falar que o Michel tá escolhendo uns aliados errados aí. Mas o Michel saiu correndo, o Michel não quis conversar com o Davi nesse momento não, tá bom? Ele queria conversar, na verdade, era com o Marcos, tá? A conversa com o Marcos rendeu, viu? O Marcos tentou colocar os pingos nos is aí com a Raquel e com o Michel e a Giovana, tá? O Marcos disse o seguinte: votar em vocês, pra mim, sempre foi uma grande questão pelo que a gente representa aqui dentro, pelo que a gente passou naquela situação, pelas questões que eu tava muito mal, e abriram meu coração. Coisas lá fora que a gente, como cara gay, se sente mal. Eu sei que é um jogo, mas tenho o meu direito de achar que o motivo que você votou em mim foi um motivo raso. Usar o recurso da Raquel é um direito seu, mas é um direito meu também de achar que foi um motivo raso. Raquel, em relação a você, quando aconteceu a situação dos seis entraram no confessionário, dos 6 que foram vetados, quando você colocou meu nome na roda é porque quer que a pessoa vá. Tanto que foi você que veio até mim. Conversamos e ficamos numa boa. Eu te deixei claro que você poderia vir a ser o meu alvo. O Davi ainda tentou interromper ali a conversa, assim: Michel, eu quero conversar, vamos conversar? Você falou assim: não quero, não vou conversar com você está muito exaltado. Mas quem ficou exaltada foi a Raquel. Isso surpreendeu todo mundo, inclusive eu e a internet, tá? A gente falou: meu Deus, a Raquel entrou no jogo, tá? Ela ficou exaltada, gente, porque o Marcos quis dizer que o pessoal do Puxadinho não era protagonista, sim planta. E a Raquel falou assim: mas quem é você pra definir o que o público tá achando de cada pessoa? Você foi prepotente naquele momento. E ela realmente tacou, foi pra cima do Marcos. E por incrível que pareça, gente, nesse momento o Marcos deu uma recuada, viu? Ele deu uma recuada porque ele não esperava que a Raquel ia gritar. A Raquel ficou gritando, falou assim: grito mesmo, porque tô de saco cheio de você sabonetando nesse jogo. Você votou em mim 2 vezes, e por que eu não posso votar em você? Acha que tá certo pra falar que não sou protagonista no jogo? Quem é você? O seu prepotente, Marcos, disse aí a Raquel. Guarda essa informação aí, gente, porque o que a Raquel falou circulou pela casa, tá? Muitas pessoas do quarto Gnomos comentaram, pessoas do quarto Fadas comentaram também, o Davi e a Isabelle também comentou. Então, ó, Raquel deu uma movimentada no jogo, tá bom? Depois que a Raquel explodiu, gente, ela começou a se acalmar. Não, eu não sou assim e tal, eu vou me acalmar. E a Raquel falou o seguinte: eu votei em você porque eu quis e foi com os meus argumentos e pronto. Odiei você falar que a gente não é protagonista. Quem é você, Marcos, para ter esse direito de vir aqui e falar isso para milhões de pessoas que estão te assistindo? E o Marcos respondeu, falou o seguinte: eu falei que não sei o que está acontecendo lá fora, falei que respeito o Brasil e o que ele está vendo, o que está decidindo. Só que a partir do momento que me dão embasamento de um voto, você sim, em partes, usou um argumento para votar em mim, mas não queria votar em mim. Então a Raquel depois a gente chorou, ó, tá vendo que ela tá chorando com o Michel e tudo. Falou: estou de saco cheio das pessoas que chegam em mim e falam que não estão vendo o meu jogo. Eu não tenho obrigação de falar no meu jogo para ninguém, não tenho obrigação de informar o meu jogo para as pessoas e compartilhar os meus votos, tá? Bom, depois que a Raquel se acalmou, tá, o Marcos também começou a chorar e falou o seguinte: não quero ver a Raquel daquele jeito, a minha intenção nunca foi deixar ela assim. Bom, eles se acertaram, gente, rolou um abraço. Então, essa briga, esse tempo mal aí, durou 5 minutinhos só, tá? Depois já se acertaram, ficaram de boa aí, tá bom?
O Davi, então, foi tentar se explicar ali pro Lucas sobre os esquecimentos, sobre aquela conversa do camarote, sobre a sua suposta aliança com a Denisiane, com o Quarto Fadas e tal. Ele ficou se justificando ali, tá bom? O Marcos também elogiou a Raquel e disse que se arrependeu de ter dito o que ele disse no Sincerinho ali, tá bom? Ele disse o seguinte: me perdoa, porque não é a intenção, eu não queria te ver daquele jeito, não comigo. Quando você eleva o tom, eu automaticamente me exaltei também, mas uma coisa me puxou, não faz isso. Você segue o seu jogo, e se você se considera protagonista da sua história, eu não vou rebater você, tá bom, Raquel? Tá. Bom, como eu falei pra vocês, rendeu o que a Raquel disse, tá? Então, disse também, comentou com o pessoal do Quarto Fadas, falando o seguinte, ó: o Marcos foi prepotente porque não tem o direito de falar quem está bem no jogo, quem não está, quem é protagonista e quem não é protagonista do jogo. Ele não é o público, tá? Muitas pessoas comentaram com isso, a própria Vanessa também achou que o Marcos mandou mal nesse momento, tá bom? Bom, o Marcos começou a repensar, falou que errou naquele momento, ele tá com medo de sair, e aí depois ele começou a chorar de novo, tá bom? O Marcos realmente tá com medo de sair, realmente pode ser o que aconteça, viu, gente? Deixa nos comentários quem você acha que fica ou que sai, tá bom? Bom, mais conversas aí depois do Sincerinho aí, tá? O Lucas e o Davi conversaram e o Davi pediu perdão, tá? O Davi pediu perdão pela briga que teve durante a festa lá com o Lucas. O Davi disse o seguinte: não enxergo você como prioridade para te colocar no paredão, independente do nosso embate, do que aconteceu. Na hora da briga, entendo que você estava bebendo, e não era o momento de eu chegar para conversar com você. Foi uma parada que ficou desconfortável, eu te peço desculpas por isso, tá bom, Lucas? E aí eles se desculparam. A Kelly disse que explodiu após ouvir que não era protagonista na opinião da futura engenheira, né, que é a Kelly. Ninguém tem o direito de atestar algo dessa forma aí na casa. Bom, o pessoal do Quarto Fadas também estavam conversando, tá? Alane, Lucas e Michel conversaram sobre uma suposta combinação de votos na Alane, tá? Isso aconteceu, gente, isso realmente aconteceu na semana passada, na semana das pulseiras lá, que o Davi entregou aquelas pulseiras vermelhas. O Lucas disse o seguinte, ó: as pessoas parecem ter falta de memória seletiva. Analisando as atitudes, o jogo era uma semana onde eu estava correndo risco de ir pro paredão. E a dinâmica mudou completamente. Você perguntou na piscina: você vota na Alane? Eu falei: só voto para me salvar. E você falou: a gente vai nela. Eu nunca falei que não votaria na Alane. O Michel disse o seguinte: fica difícil porque você fala uma coisa e eu falo outra. Na hora que todo mundo assustou, que foi um voto aberto, foi onde eu fui te perguntar. Além do seguinte: não vai dar para saber o que aconteceu. A gente só vai saber o que aconteceu em abril, lá fora. O Lucas questiona o Michel sobre o voto negado, o qual ele descobriu pela central do líder. O Lucas diz o seguinte: quando cheguei no líder, eu abri para revelar os votos e apareceu seu rosto lá. Eu fiquei de cara. O que me pegou não foi o fato de ter votado em mim, mas o fato de você ter dito que nunca tinha votado em mim, Michel. O Michel respondeu o seguinte: olha, aquele dia na piscina, eu sei disso porque também me pegou. Na hora que eu saí de lá, da piscina, eu falei pra Raquel, eu acho que eu votei no Lucas. Eu falei que você tinha falado que eu retribuí. O Michel, gente, falou que esqueceu que tinha votado no Lucas lá na piscina, tá? Ele falou: Lucas, nunca votei em você. Logo depois ele falou pra Michelle, que acho que já tinha votado. O Michel falou que se arrependeu de não ter conversado com o Lucas depois daquele momento. Beleza? Bom, mais conversas aí nessa madrugada do BBB, gente, ó. A Vanessa Camargo aconselha o Marcos aí sobre uma situação aí, tá, gente? Sobre o que aconteceu no Sincerinho, porque o Marcos se arrependeu do que ele disse, tá? Ela diz o seguinte, ó: a gente pode errar 10 vezes, não é sobre errar, é sobre o que a gente faz com o erro. Se você achou que foi uma forma excessiva de chamar alguém que é planta, volta e corrige. Pronto, pede desculpa e isso é justificável, disse a Vanessa Camargo aí, tá? Bom, nessa noite de resolução de problemas, o Michel pede desculpas por ter feito o Lucas pensar algo ruim sobre ele. Michel disse o seguinte: vamos sentir as coisas e quero que não tenha esse pensamento sobre mim, tá bom, Lucas? A gente vai se resolver aí, vamos deixar o tempo ir resolvendo e se acalmando, tá? Aí, gente, o Davi chamou o Michel para conversar, porque o Davi queria conversar com o Michel. Como eu falei, o Michel tava correndo, tá? Mas depois que o Michel se resolveu com o Marcos, se resolveu com o Lucas, se resolveu com a Alane, aí chegou agora a do Davi também, tá? Tinha uma fila para falar com o Michel. Davi e Michel conversam sobre
o Michel não ter imunizado a Isabelle, tá? O que aconteceu foi o seguinte, gente. O Davi meio que tava cobrando o Michel de dar a imunidade pra Isabelle. Porque segundo a visão do Davi, gente, a Isabelle tava mais ameaçada de cair no paredão do que a Giovanna. Mas o Michel não achou isso não, tá? O Michel acha que tanto a Giovanna quanto a Isabelle estavam ameaçadas. Mas ele disse que conversou com a Isabelle aí e tranquilizou ela, falou que ia dar pra Giovanna porque escutou o nome da Giovanna sendo citada na casa como opção de voto entre alguns moradores da casa. Ele não disse quem, tá? E por causa disso, ele deu o anjo pra Giovanna e não pra Isabelle, tá bom? Então a conversa foi longa aí, eles ficaram conversando sobre vários assuntos, gente, mas o Michel e o Davi não chegaram em um consenso sobre a opinião sobre o jogo do Michel, tá? Então o Davi foi dar a opinião dele sobre o jogo do Michel. Vamos lá. O Davi diz o seguinte: eu acho que você é uma planta. No jogo, entrou no jogo de uma maneira muito negativa, tá? Michel, e se não for de maneira negativa, e se for uma estratégia? Davi diz o seguinte: você não poderia ter entrado você poderia ter entrado no jogo de outras maneiras, disse aí o Davi pro Michel. O Davi diz o seguinte: eu vou te dar um conselho meu. O negócio do anjo comigo e a Isabelle eu tenho que resolver. E ninguém tem que entrar nesse negócio aí. Esse fator de votação eu tenho que resolver com a Isabelle e ninguém tem que resolver por mim. Michel disse o seguinte: mas você entende que as pessoas vão conversar sobre tudo isso? A gente não consegue controlar, a gente conversa sobre as coisas da casa. O Davi disse o seguinte ali, ó. A gente quer controlar, mas isso é muito invasivo. Deixa eu responder. Você falar que eu tô olhando no seu olho, Davi, não, olho não, desculpa. Você falar que eu tô olhando no seu jogo, Davi, por favor, eu não tô olhando no seu olhando pro seu jogo, não. Davi respondeu o seguinte: você tem que cuidar do seu jogo e quando você começa a opinar sobre o meu jogo, você está sendo um juiz. E isso se faz de você uma planta aqui nessa casa. Michel disse o seguinte: mas você nem joga comigo, nem vai saber. Quando você sair, você vai saber se eu sou planta ou se eu não sou. Michel comenta que seu jogo é avaliado de uma forma semanal e não de uma forma pontual aí, tá? Davi avisa Michel que dá tempo de mudar o seu jogo negativo na casa, tá? Qual que é a mudança do jogo negativo? É o Michel apoiar o Davi? Isso que eu fiquei na dúvida, porque o Michel faz o jogo dele, né? Eu acho que o Davi pensa da seguinte forma: se as pessoas não apoiam o Davi, obviamente o jogo da pessoa tá errado. Muito estranho, né? Davi diz o seguinte: quando acontecer alguma coisa que pode acontecer comigo, com a Isabelle, se vier outro tipo de assunto e você quiser se resolver, vou te dar um conselho: não te mete. Michel, ainda bem que é um conselho, porque eu não obedeço e você não vai mandar em mim. Olha só, Michel. Deu uma retrucada aí. Davi diz o seguinte: estou te dando um conselho, não te mete. Isso pode gerar um conflito, e um atrito, e um grande embate. E pode ser ruim até mesmo para você, em termos de convivência, para a gente poder levar pela casa aqui, tá? Mas vamos levar o jogo aí, e aí a conversa se encerrou entre o Davi e o Michel, tá? O Davi foi lá pro quarto magia, né? E já passou toda a conversa para Isabelle. Contou tudo que ele falou e tal. Passou todos os detalhes aí para Isabelle. Davi disse o seguinte, tá? Que por causa do que o Marcos falou, né, sobre os protagonistas e tal, pode ser que o Marcos seja o eliminado do jogo dessa semana, tá? E que existe uma chance da Isabelle e do Davi voltar do paredão graças a essa derrapada do Marcos aí. Bom, a Fernanda estava conversando com o Rodriguinho ali na cozinha, tá? E eles falaram o seguinte: a Fernanda disse o seguinte pro Rodriguinho: Rodriguinho, a Isabelle falou que ele, o Lucas, prometeu que não seria ela que iria pro paredão, tá? E pra mim também, o Lucas deixou claro que eu não seria essa opção. Eu tô dizendo isso porque ele também deve ter prometido a mesma coisa pra Denisiane. Rodriguinho, ele é a opção de voto de muita gente da casa, né? Se o Lucas fez isso, o Lucas vai se ferrar por ter prometido por várias pessoas que não colocariam essas pessoas no paredão. Fernanda respondeu o seguinte: e a Vanessa entregando, falando que eu era a segunda opção depois do Davi. Ela mencionou de novo aquele movimento que você fez ali, tá? Então a Vanessa abriu a boca e falou um pouquinho demais, tá? Daqui a pouco vai render essa conversa, fica aqui comigo no canal, beleza? Bom, gente, vamos agora pro quarto Gnomos, tá? Porque a conversa rendeu lá, tá? A Fernanda diz que Michel deveria ter atacado quem o atacou e quem está no paredão, tá? Por quê, gente? Porque basicamente, gente, o Michel foi atacar o Bin Laden, tá? Em vez de ter atacado alguém aí que atacou ele no Sincerinho, tá? Lembrando que teve várias pessoas que falaram do Michel no Sincerinho. Fernanda disse o seguinte: ali era pra você ter falado das pessoas que te atacaram, Michel. Era pra ter falado do Davi, era pra ter falado do Marcos. Você deveria ter retrucado, porque os dois estavam no paredão. Qualquer coisa que eles falassem poderia ter
ter prejudicado eles. Hipoteticamente, quem você gostaria que saísse? Michel, eu acho que é o Davi, né? Fernanda, o que você falasse dele iria ficar por ali. Se desse uma queimada, o Brasil poderia levar isso em consideração com a sua fala no ao vivo. Fernanda disse que a Raquel poderia ter evitado abrir um espaço para o Marcos se desculpar após a briga. Segundo a Fernanda, gente, logo depois que a Raquel brigou, era para Raquel sair de perto do Marcos, tá? Não se resolver com o Marcos. Rodriguinho avalia Michel no sincerinho e conclui que não entendeu nada do que o brother disse. Beleza? Vamos seguindo aqui que temos mais conversas dessa madrugada, tá? Vazou, viu? O Lucas está tentando entender como que vazou a informação de que ele não colocaria o Davi no paredão por estar adoentado. Lembrando que isso ele comentou lá no quarto do líder, tá? A Yasmin disse o seguinte: eu vi que a Vanessa falou isso com a Fernanda. Lucas, mas quando? Yasmin, agora ali na cozinha. Lucas, mas Vanessa não pode fazer isso, cara. A Yasmin não pode, tem que falar com ela. Ela faz isso com as coisas dela também, tá? Ela vai falando com todo mundo. Lucas, nossa, que saco. A Vanessa me ferrou porque ela me colocou numa reta agora. A Vanessa chegou ali na área externa, tá? E o Lucas foi questionar ela. Vanessa, fiquei chateado porque você falou pra Fernanda que talvez não indicaria que eu não indicaria o Davi se estivesse doente. Vanessa, ela falou que já sabia dessa informação, Lucas. Mas de onde saiu isso? Eu só falei isso pra vocês e nem o Bin sabia disso. Vanessa, ela falou que estava rolando um boato de que você não votaria no Davi. Lucas, será que foi o Marcos que vazou essa informação? Pois é, quem será que vazou essa informação, hein? Bom, o Matheus, gente, no momento ali da cozinha, chamou a atenção de todo mundo quanto ao desperdício de comida também, porque tem muita gente jogando comida fora e também pessoas que não estão lavando copos, talheres e pratos aí, tá bom? O Davi chamou a atenção também para o ralo que estava cheio de cabelos e para a troca do saco de lixo que poucas pessoas na casa estão fazendo, beleza? Vamos lá, temos mais resumos dessa madrugada aí pra gente comentar aqui no nosso canal. Matheus conta que ficou chateado com a justificativa de Michel para dar a ele o castigo do monstro. E disse o seguinte: eu me senti desrespeitado, Michel. Eu me senti desconfortável de estar conversando com o Davi por vocês terem batido boca. Se tiver que falar algo, vou falar na sua cara. Mas não fiquei chateado, mas não fiquei chateado. Foi um monstro de boa, eu dei risada, eu brinquei ali. Isso de tu ter me falado, porque tu anda com o Matheus e tal. Matheus é um extra programa. Nunca vou isolar uma pessoa sendo que eu não tenho nada contra essa pessoa. Tô falando do Davi, tá? Estou achando um tiro no pé. Todos os dias eu brinco contigo e no dia que eu for votar em ti, tu vai ver. Eu não consigo ser falso, não consigo mentir aí, disse o Matheus. O Matheus se emocionou também, tá? Ele se emociona ao conversar com o Michel e pontua que não é necessário arrumar briga para se posicionar na casa aí, dizendo ao Matheus que ele é muito bem posicionado e tudo mais. No geral, acho o Matheus também meio plantinha, tá? Gente, vamos pra academia? Bom, rolou algumas conversas sobre prioridades de votos aí na academia, tá? Bom, a Vanessa disse ali pro Lucas e pra Yasmin as suas prioridades de voto, tá? Ela disse que, em primeiro lugar, os votos dela são bem Bin Laden e Davi. E depois na Giovana do Pé, na Fernanda, na Raquel, na Isabelle, na Pitel e no Michel. E a Yasmin escolheu também as suas prioridades de voto, tá? Que é é Bin Laden, Davi, Fernanda, Giovana, Isabelle, Raquel, Michel e Pitel, tá bom? Bom, e aí o quadro tático foi todo bagunçado ali, dividido em dois grandes grupos aí. Lucas elege suas prioridades de voto. No caso, as prioridades de voto do Lucas é primeiro Davi, depois a Fernanda, depois o Michel, depois Isabelle, Giovana, Raquel, Matheus e Pitel aí. Vanessa respondeu o seguinte: Lucas, você tem o dom de juntar as pessoas opostas, mas dessa vez não vai ter como juntar eu e o Bin Laden. Desde o começo, que eu recebi a primeira cópia do Bin Laden, eu fui relevando a situação. Mas agora não tem mais jeito aí. Eu realmente vou votar no Bin Laden. Bom, a Raquel repassou a conversa com o Bin Laden para o Michel. A Raquel conta que o Bin Laden chegou a mencionar que seus aliados saíram porque as meninas do quarto Gnomos não se depuseram a ajudar o Luigi e o Vinícius, tá? Bom, isso daí, gente, vai ficar um pouco na cabeça do pessoal do Puxadinho, tá? Porque realmente aconteceu, tá? A Fernanda e a Pitel
não ajudaram, assim, não se juntaram 100% com o Luigi, com o Vinícius e com o Juninho, né? E por isso que eles foram saindo um atrás do outro. E meio que o Bin Laden se afastou do quarto gnomo, gente, depois de que ele foi perdendo seus aliados, tá? A verdade é que foi o seguinte, tá? Depois que o Bin Laden votou na Vanessa Camargo, o Bin Laden meio que perdeu todos os seus aliados, pessoas que talvez iriam salvá-lo do paredão aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Bin Laden nas cenas dos próximos capítulos. Michel cogita desistir por se sentir que está fazendo tudo errado no jogo, ele se emocionou e tal, mas a Kelly falou assim, não, calma, você está fazendo tudo que você acha que é o certo, então não tem que desistir não, tá? Então foi rapidinho o pensamento do Michel. Bom, no banheiro, a Isabelle disse que o Lucas não deu a entender que não indicaria ela pro paredão, mas sim ele confirmou que não indicaria ela, tá? A Isabelle ficou se justificando pra Giovanna aí, tá? E disse o seguinte, por que quer ficar mantendo amizade comigo e me colocando na mira esse Lucas, viu? Vocês podem ter a opinião de vocês, mas querer ter amizade com todo mundo é complicado. Não se dispor com as pessoas, vai ficar alugando a cabeça das pessoas que eu votei nele. Bom, eu votei nele um dia. Tirando a pulseira, tem mais 10 pessoas para votar, disse aí a Isabelle, tá? Bom, assista as conversas sobre Fernanda, tá? Elas disseram o seguinte, ela tá dando muita sorte, que tem o Rodriguinho que é muito cabeça e consegue ali tentar ajudar ela. Mesmo assim, ela aflora o que tem no coração e joga para fora. A Vanessa disse o seguinte, a Fernanda tem várias coisas boas, como ser mãe, como ser mãe, como ser uma pessoa ser uma confeiteira e tal, eu entendo por que ela é durona, né? Ela passou por vários perrengues na vida e ela acaba sendo durona para defender o filho e tudo mais. A Denise ele falou o seguinte, que ela também é mãe, tá? Mas não entende o comportamento da Fernanda e que a pessoa pode ser o que for lá fora, ela julga o jogo da pessoa ali dentro. Eles dizem o seguinte, igual eu falei com o Rodriguinho, às vezes o que a Fernanda tem com a Alane é uma admiração escondida que ela mesma não consegue assumir que tem, porque as duas dançam. Denisiane, admiração? A Fernanda tem admiração pela Alane? Que admiração estranha é essa, hein? A Beatriz respondeu o seguinte, mas não era bonito a Fernanda chegar na Alane e falar qual que era o motivo? Vanessa disse o seguinte, mas não era bonito o Davi também assumir que não queria que nenhum camarote ganhasse porque não achava justo? Ele não quis assumir, ele disse, não lembro, e aí? A Denise respondeu o seguinte, o que tem várias atitudes ali no Davi que eu não concordo, mas eu falei na cara dele, beleza? Bom, seguindo aí o nosso resumão da madrugada, tá, gente? Lá no quarto do líder, a Lady Ellen disse o seguinte, eu tô muito chocada com o Bin Laden, viu? Lucas, imagina eu que sou aliado dele. Lady Ellen falou o seguinte, muito fofoqueiro esse Bin Laden. Ele cola nas pessoas pra saberem quem votou. O que isso vai mudar no jogo dele? De ficar de lá pra cá. Se fosse os aliados dele, eu iria entender. Agora ele tá sozinho nesse jogo aí. Elas me respondeu o seguinte. Lucas, tem que rever algumas coisas, viu? Mesmo que você continue gostando do Bin Laden como aliado, você não pode mais abrir a boca com ele, porque ele é um boca de sacola. Lucas, com certeza agora eu vou ponderar as minhas palavras com o Bin Laden. Raquel disse o seguinte, não quero colocar a gente numa posição de vítima, mas vocês têm noção que só o puxadinho que leva porrada nessa casa? Vocês acham que é só o puxadinho, gente? É óbvio que não, gente. Muita gente tá levando porrada. Tem o Davi, tem a Isabelle, tem a Pitel que já foi várias vezes no paredão, a Alane também, enfim. A Kelly viajou aí. A Kelly disse então que colocaria a Vanessa no paredão, tá? Ela disse o seguinte, ela já votou em mim, me acha planta, então eu vou nela. Giovanna disse que não vê a Yasmin fazendo nada na casa. Ai, Giovana, como é que a gente vai te defender, Giovana? Você também não faz nada nessa casa, menina, pelo amor de Deus. Raquel prevê Denisiane chateada após também receber uma pulseira de Mia do líder, tá? Porque Raquel quer dar a pulseira pra Vanessa, pra Yasmin e pra Denisiane aí, segundo a Raquel, movimentar o jogo. Vanessa disse uma coisa sobre o Marcos. Ele tem o perfil do Gil do Vigor. Eu acho que ele tem tudo pra dar um chocalhão no jogo. Ei, meu Deus, o Gil vai sair amanhã, gente. No quarto líder, Marcos disse o seguinte, gente, eu não quero sair amanhã, eu quero continuar aqui com vocês, eu não quero sair. Vanessa falou o seguinte, adoro Michel e Raquel, mas quando eles estão desesperados, eles vão para todos os lados. Acho o Lucas mais tranquilo, isso passa mais confiança nas palavras dele do que nas palavras de outra pessoa da casa. Ele não é alguém que tem vivência lá fora, não confio 100% também. Fernanda chamou a atenção do Michel sobre um disse-me-disse na casa. Prestem atenção, hein, ó. Você, querido Michel, é uma pequena boca de sacola. Depois que eu conversei aquilo ali, você correu para contar para Cunhã. Eu não confio na Cunhã. E não cabe você levar uma conversa que eu falei com o Lucas para Cunhã. Depois a Cunhã queria que eu conversasse com ela e com o Lucas. Ela queria me incluir nessa conversa porque você foi lá e repassou essa conversa, tá?
E aí o Michel ficou muito pensativo, porque deve ter falado um pouco demais. Michel aventa a possibilidade dele e Raquel ou Giovanna pegarem um anjo e o líder. Porque assim a casa inteira não vai ter opção de votos. Mas a casa tem algumas outras opções de votos sim, viu, gente? O Michel acabou delirando aí no argumento dele. Bom, seguindo nosso resumão aqui na madrugada, gente. Bom, todo mundo quase tinha ido dormir, tá? Só ficou ali até as 4, 5 da manhã a Vanessa, o Lucas e a Yasmin, tá bom? Eles ainda continuam conversando sobre o Puxadinho ter realmente caído lá nas graças do quarto Gnomos e que o Michel já tá dormindo ali, tá? Bom, durante essa conversa da madrugada, gente, a Yasmin e a Vanessa perguntaram quais foram as outras fofocas que o Bin Laden fez, tá? Porque o Bin Laden meio que tá espalhando várias fofocas pela casa. Eles concluíram que não é bom, então, revelar o jogo deles pro Bin Laden, porque o Bin Laden pode revelar para as outras pessoas da casa. Lady Ellen e Vanessa levantam a possibilidade de ser um paredão falso. Imagina se for um paredão falso e tal, mas não é um paredão falso, tá, gente? Não vai ser. Lucas disse que o Rodriguinho conta tudo do jogo também pro quarto Gnomos. E a Vanessa disse então que vai parar de falar de jogo com o Rodriguinho. Lucas disse que vê muita maldade em Fernanda, tá? E a Vanessa está refletindo se tem maturidade. Não, se tem maturidade não. A Vanessa está refletindo se tem maldade na atitude da Fernanda acreditar que o Puxadinho ouviu o Lucas prometendo que não indicaria a Isabelle aí, tá? A Vanessa conta que Fernanda disse: nossa, que moleque chato, quando o Davi estava passando. Então logo o pessoal ali, a Vanessa, a Yasmin e tal, foram, né, limpar o rosto, fazer a skincare para dormir e a casa foi embora. E assim acabou o nosso resumão dessa madrugada, tá bom, gente? Ó, muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Ó, se vocês não são inscritos, inscreva-se no canal aqui para me ajudar no engajamento. E eu volto na live das 10 horas da manhã. Um grande abraço, eu fui!